Ninguém nunca saberá o quanto eu amei essa mulher. Esta foi a famosa frase que o imperador Francisco José I disse quando a sua amada esposa Elizabeth da Áustria morreu de forma trágica em um atentado em Genebra. Ele se apaixonou por ela no mesmo momento em que a viu. Não há dúvidas de que o imperador Francisco José sempre esteve apaixonado pela sua imperatriz Sissi, mas isso não o impediu de ter outras várias mulheres em sua vida. Francisco José teve muitas amantes, de todas as esferas sociais, círculos aristocráticos, do meio teatral e até mesmo entre o pessoal do serviço do palácio. Em troca, essas amantes recebiam recompensas. Mulheres aristocráticas que estavam ao serviço do imperador recebiam títulos e até podiam acelerar o avanço profissional de seus maridos. Amantes ligadas ao teatro podiam contar com papéis maiores e melhores, títulos profissionais e cachês muito altos. E as damas do pessoal de serviço recebiam quantias de compensação únicas, suficiente para se retirarem do serviço e não voltar a trabalhar nunca mais. Hoje nesse canal vamos falar do amor secreto que ele teve com uma jovem que durou 14 anos, de 1875 até o final de 1888. Ela se chamava Anna Nacholski, tinha 15 anos e já estava casada, e o imperador tinha 45 e já era avô. Em 1875, quando eles se conheceram, Sissi, a sua esposa, tinha 38 anos e passava a maior parte do seu tempo fora de Viena em suas viagens. Acredita-se que ela nunca soube desse caso, já que Francisco José era muito discreto. Ainda que outros historiadores pensam que seria muito difícil que a imperatriz, mesmo estando muitos meses fora, não soubesse de uma relação que o seu marido teve por 14 anos com uma amante mais de 20 anos mais nova do que ela. Realmente, tudo foi mantido no mais absoluto segredo, e hoje só é possível saber de toda essa história e detalhes porque Anna Nacholski escreveu um diário. E só foi publicado depois da morte de sua filha, Helena Berg. E existe uma forte suspeita de que o pai dessa filha era o imperador. E é com base nesse diário que hoje você vai ficar sabendo um pouco mais sobre a vida de Anna Nacholski, a amante adolescente do imperador Francisco José I. Anna nasceu em Viena no dia 18 de junho de 1860 e vinha de uma família de classe média. O seu pai tinha uma fábrica e faleceu quando ela tinha apenas 13 anos. A sua mãe assumiu os negócios e a responsabilidade dos 9 filhos, porém 6 deles morreram prematuramente, vítimas da alta mortalidade infantil que havia à época, causada por doenças como a tuberculose. Essas tragédias, sem dúvida, moldaram o caráter de Anna, fazendo-a amadurecer antes do tempo. Pouco se sabe sobre essa etapa da sua vida, mas quando ela tinha 14 anos, a sua mãe buscou um casamento adequado para ela com Johann Helduck, um fabricante de seda que era considerado um bom partido. O casamento aconteceu em janeiro de 1875. Ela ainda não tinha completado os 15 anos de idade. Mas esse matrimônio não correspondeu às expectativas da mãe. Johann era viciado em jogo, alcoólatra, e passava as noites nas tabernas em companhia de outras mulheres. Apenas 2 meses após o casamento, Anna escreveu no seu diário: "Meu esposo é um grande patife, um viciado em jogo que não se importa com a sua jovem esposa. Se meu pai estivesse vivo, este casamento não teria acontecido. Eu era sua filha mais querida. Coitado do meu pai, se ele soubesse." Para se desestressar, Anna fazia longas caminhadas matinais pelo parque, na companhia de sua dama. Ela gostava de passear bem cedo. E foi na primavera de 1875, durante um desses passeios pelo parque do Palácio de Schönbrunn, que ocorreu um encontro que marcaria a sua vida. Elas passaram por um atraente e bem fardado oficial do exército. Anna inicialmente não o reconheceu. No entanto, a sua dama de companhia logo percebeu que ele era o próprio imperador da Áustria, Francisco José I. Ele tinha o hábito de passear pelo parque na primeira hora da manhã, e essa foi a primeira vez que eles se viram, mas não se falaram. Anna ficou tão emocionada que a partir de então ia todos os dias passear pelos jardins do Palácio de Schönbrunn, na esperança de reencontrar o imperador. E assim foi, quase que diariamente eles se encontravam ali e ele a cumprimentava de forma cordial.
Ana anotou em seu diário o dia 24 de junho de 1875 como o dia mais feliz de sua vida, pois foi quando o monarca, que era 30 anos mais velho do que ela, dirigiu-lhe a palavra pela primeira vez. Na ocasião, o imperador vestia o seu uniforme de general. Ela escreveu o seguinte: estava sentada em um banco de pedra. O imperador surgiu pelo caminho e sentou no banco mais próximo. Após alguns minutos, ele se levantou e se aproximou. O meu coração batia acelerado. Ele parou diante de mim, me cumprimentou e perguntou: vocês vão dar um passeio? Levantei-me do banco enquanto o rubor tomava conta do meu rosto e respondi: sim, majestade. A próxima anotação no diário de Ana é de 2 dias depois, e nela ela descrevia como foi o seu primeiro beijo com o imperador. De repente, ele pegou a minha mão, se inclinou e a beijou. Fiquei confusa, não sabia o que estava acontecendo. De repente ele disse: linda garota, mulher ou menina, seja o que for, me deu um beijo. Não me atrevia a olhar para ele. As árvores bailavam diante dos meus olhos. Ele repetiu o pedido cada vez mais com urgência. Então se inclinou, levantou a minha cabeça e eu o beijei. Por algum tempo, os encontros entre Ana e o imperador se limitaram a beijos, enquanto a sua dama de companhia vigiava o caminho. Mas houve um momento em que Ana registrou em seu diário que houve uma tentativa por parte do imperador de querer mais que beijos. Ela conta que ele tentou abrir o seu vestido, mas ela o deteve, porque não queria dar esse passo. Nesse dia, ele se sentiu muito ofendido e foi embora. No verão do ano seguinte, 1876, Francisco José voltou a se encontrar com Ana em suas caminhadas. Durante esses meses, eles se encontravam praticamente todos os dias, aproveitando a ausência da sua esposa Cici, que estava em uma de suas viagens. Nessas alturas, Ana já havia dado à luz ao seu primeiro filho, um menino que infelizmente faleceu 2 meses após o seu nascimento. O marido de Ana sempre estava ocupado com seus negócios e nunca se interessou por ela, portanto, não percebia que a sua jovem esposa escapava de casa com mais frequência do que o normal. E foi somente graças ao relacionamento com o imperador que Ana começou a se sentir uma mulher desejada e admirada. Esses encontros no parque foram se tornando lentamente em um relacionamento mais íntimo. E o seu marido continuava com seu estilo de vida dissoluto, o que levou ao final daquele infeliz casamento em 1878. E Ana lhe deu uma generosa quantia em dinheiro para que ele pudesse quitar as suas muitas dívidas. Fundos que, claro, provinham dos cofres reais. Ana recebeu um presente, uma doação de 50.000 florins do imperador. Essa quantia equivale mais ou menos a €500 mil nos dias de hoje. Todo esse dinheiro foi dado a ela em troca da agradável companhia que ela oferecia ao imperador durante os passeios. Com esse dinheiro, Ana também comprou uma casa em Heitzendorf, uma localidade próxima aos jardins de Schönbrunn. Esse se tornou o seu novo lar após o divórcio. Essa casa foi cuidadosamente escolhida para possibilitar encontros discretos com o imperador. Quando o divórcio foi oficializado, Francisco José fez a sua primeira visita a Ana em sua nova casa. Segundo ela, foi a partir desse momento que eles começaram a ter relações sexuais. Ela escreveu no seu diário que na seguinte visita, o imperador pediu-lhe o seguinte ao se despedir: quando eu voltar, se você gosta de mim, não esteja usando aquele desconfortável espartilho, esteja pronta na cama. Um ano depois, Ana recebeu a proposta de casamento de um proprietário de uma fábrica que ela prontamente rejeitou, pois ela sentia que a sua lealdade pertencia ao imperador, de corpo e alma. O imperador sempre a visitava nas primeiras horas do dia para satisfazer suas necessidades sexuais. Era um homem muito ocupado e dedicava o dia inteiro em suas obrigações como imperador. E essas visitas íntimas à casa de Ana continuaram no mais absoluto segredo. O tempo passou e ela recebeu uma nova proposta de casamento, dessa vez de um funcionário ferroviário chamado Franz Naholski. Então, ela pediu o consentimento de Sua Majestade para o casamento por escrito. Quando Francisco José a visitou, sentou-se à beira da cama e disse: tenho refletido sobre o que é melhor para você e acredito que casar seria a escolha certa. Trarei uma quantia maior na primavera.
Ana perguntou se ele estava chateado com ela e se ele a amava. Ele permaneceu em silêncio por um momento e respondeu: "Não posso, nem devo dizer isso. Não é permitido que eu a ame e não voltarei a beijá-la depois do seu casamento. No entanto, continuaremos sendo bons amigos e se nos encontrarmos novamente, poderemos passear e conversar juntos." O seu segundo casamento aconteceu em 1882 e no ano de 1883 ela deu à luz uma menina que recebeu o nome de Ana. A criança poderia muito bem ser filha do seu marido, já que compartilhava uma notável semelhança física com ele. No mês de julho daquele ano, ela escreveu que teve um encontro casual com o imperador. Ele a cumprimentou calorosamente e perguntou se ela já havia contraído matrimônio. Ele ofereceu o seu braço e os dois passearam juntos. Porém, ele nunca a olhava e ela perguntou o porquê. Ele respondeu que era para não cair na tentação de beijá-la. Ana perguntou se ele ainda a desejava e acrescentou que seria ótimo que eles pudessem se encontrar e conversar, talvez até fumar, como faziam antigamente, nos dias em que o seu marido não estivesse em casa. O imperador hesitou por um momento, mas em seguida a beijou ardentemente e prometeu que retornaria. O relacionamento de Ana com o imperador continuou, porém agora ela estava casada e o seu marido estava ciente do caso e, de fato, se beneficiava financeiramente daquela situação. Mesmo assim, suas discussões eram frequentes devido à relação íntima da esposa com o imperador. Os ciúmes do marido era evidente, mas eles optaram por não abrir mão das vantagens que o caso dela com o imperador trazia a ambos. Em 1885, Ana e seu marido adquiriram uma propriedade na rua Reschendorfer e ela deu à luz outra filha, Helena, em 29 de julho. Pelo nascimento daquela criança, o imperador lhe deu um presente, 100.000 florins, que era uma enorme soma de dinheiro à época. O marido de Ana demonstrava distanciamento em relação à criança, uma vez que questionava sua paternidade, pois, além do presente que Ana recebeu por ela, a menina era muito parecida com o imperador. O caso entre eles continuou, mas com o passar do tempo, a frequência das visitas foi diminuindo e Ana começou a ficar muito preocupada, achando que o imperador estivesse perdendo o interesse por ela. Seus temores se confirmaram quando, em setembro de 1886, Ana escreveu que o imperador justificou a redução das visitas, alegando que já estava muito velho. Contudo, a verdade é que ele estava se envolvendo com outra mulher, uma atriz chamada Katharina Schacht. E o que era pior, essa nova amante contava com a bênção da própria imperatriz Sissi, que apoiava totalmente que seu esposo desafogasse suas mágoas e sua solidão com ela. Assim, a imperatriz podia continuar a fazer as suas viagens sem se sentir culpada por abandonar o marido por tanto tempo. No caso dessa nova amante, se sabe que a imperatriz inclusive incentivou que eles tivessem uma relação e também a convidava para jantares ou tomar chá no palácio com ela e Francisco José. Com isso, o que a imperatriz queria era dar a impressão de que a atriz era sua amiga ou amiga do casal e não uma amante do seu marido. Mas isso não funcionou e rapidamente se espalhou o boato de que o imperador tinha uma amante. E foi assim, da boca do povo, que Ana descobriu o verdadeiro motivo de por que o imperador a visitava cada vez menos. E como é lógico, ela ficou louca de ciúmes e decidiu enfrentar a situação. Em suas memórias, ela escreveu: "Seria repulsivo e lamentável se essa fosse a recompensa depois de tantos anos, deixar-me assim, sem nem sequer uma despedida." E passaram 3 meses até que o imperador a procurasse de novo. E durante esse tempo ela quase enlouqueceu, atormentada por todo tipo de pensamentos e sentimentos, raiva, ciúmes e indignação. Embora o imperador alegasse que não tinha nenhuma ligação, era frequente vê-lo em quase todas as atuações da atriz Katharina Schacht. Um dia, Ana não aguentou e decidiu ir ver uma peça da atriz, sabendo que encontraria o imperador lá. E assim foi, o imperador estava lá prestigiando a atuação da atriz. Ana olhou para ele, que estava em um assento destacado. Os olhares se cruzaram, mas Ana não fez nada, pois a mesmíssima esposa do imperador, Sissi, estava lá e o lugar estava lotado. Em 30 de março de 1887, o imperador fez outra visita a Ana, depois de 6 meses desde o último encontro. Nessa altura do campeonato, Ana estava totalmente resignada e preparada para o fim,
Mas, para sua surpresa, Francisco José não acabou com a relação. Naqueles anos, o imperador continuou mantendo um caso com Ana e com Catarina Schratt. Porém, a relação que tinha com Ana estava prestes a ver o seu fim. Ele continuava indo vê-la, mas cada vez menos, e isso a matava de ansiedade. Ela nunca sabia quando ele retornaria ou se retornaria, e a comunicação entre eles era nula. Eles apenas falavam quando ele ia vê-la em sua casa. Casa essa que, com o passar dos anos, foi reformada com grande luxo e requinte. O imperador sempre aparecia de repente, já que a casa tinha uma entrada secreta que dava para os jardins do palácio. Dessa forma, ele nunca era visto entrando na casa de sua amante. Ele sempre aparecia antes do amanhecer e Ana sempre estava preparada, com café, croissants e cigarros, para que o imperador pudesse fumar e ir embora mais relaxado. Sobre esses encontros, Ana relatou em seu diário que o imperador usava roupas íntimas antiquadas e que às vezes o ato sexual era tão rápido que ele nem mesmo tirava a espada. Desesperada com aquela situação de incerteza, um dia ela foi passear pelos jardins do palácio, na esperança de encontrá-lo, e o encontrou, mas para o seu desespero ele estava passeando junto com a atriz. E passou por ela, sem olhar e nem cumprimentá-la. Ana escreveu que quase teve um ataque, mas dessa vez era de pura raiva. E essa raiva e indignação ia aumentar ainda mais, porque no dia 27 de abril de 1888, estava ela na rua e de repente viu que uma mulher vinha em sua direção, e era ninguém menos que a outra, Catarina Schratt. A mulher se aproximou de Ana com muita educação e perguntou se ela estava interessada em vender a sua casa que estava tão próxima ao palácio. Ana ficou perplexa e exaltada e não conseguiu disfarçar. Por outro lado, a atriz, que não sabia nada sobre Ana, ficou sem entender aquela reação exagerada. Em 29 de dezembro de 1888, muitos meses após aqueles incidentes desagradáveis, o imperador apareceu na casa de Ana. Ela se exaltou e foi logo perguntando sobre a relação que ele mantinha com aquela atriz. Os ciúmes de Ana era visível e o imperador apenas riu da situação, a abraçou com força e a beijou. E foi naquele 29 de dezembro de 1888 a última visita anotada no diário de Ana, onde ela diz que antes de que ele partisse, os dois trocaram votos de feliz ano novo, sem prever quanta dor aquele novo ano traria. Pois no final de janeiro de 1889, o príncipe herdeiro Rodolfo, o único filho homem do imperador, apareceu morto. Segundo o relatório oficial do palácio, ele havia tirado a sua própria vida, mas a verdade é que aquela morte aconteceu em circunstâncias misteriosas. E isso marcou um novo capítulo na vida de todos, incluindo a vida de Anna Nacholski. Após a trágica morte do seu filho Rodolfo, o imperador mergulhou em uma introspecção profunda. Ana escreveu em seu diário a profunda tristeza e pena pelaquela situação e a impotência que sentia, pois o seu desejo era poder abraçar e consolar o imperador, já que apesar da curta distância que havia entre os dois, os céus os mantinham separados. No dia 14 de março de 1889, Ana recebeu um convite para comparecer ao palácio. Ela foi conduzida até a sala de um barão, sem saber exatamente o propósito daquela reunião. Após uma breve espera, o barão a recebeu de maneira cortês e afável e a informou de que tinha um presente do imperador para ela. Ele comunicou que ela poderia determinar o valor da indenização pelos 14 anos de serviços ao imperador. Em troca, ela teve que assinar a seguinte declaração: eu confirmo que hoje recebi 200.000 florins como presente de Sua Majestade o Imperador. Além disso, juro que sempre permanecerei em silêncio sobre os encontros com Sua Majestade. Anna Nacholski, Viena, 14 de março de 1889. Esse gesto com certeza colocou um ponto final naquela relação e Francisco José não teve a capacidade de terminar com ela de uma forma mais pessoal. À época, Ana tinha 29 anos e ele 59. A quantia recebida equivale hoje em dia a cerca de uns 2 milhões de euros. Com esse dinheiro, Ana viveu uma vida muito confortável e ofereceu aos seus filhos uma excelente educação. Em 10 de dezembro de 1889, ela deu à luz seu último filho, um menino a quem chamou Francisco José. No entanto, ao contrário das suposições, o imperador não era o pai da criança, já que havia passado quase um ano desde o último encontro entre eles.
Ela registrou seus sentimentos após o fim do relacionamento. Minhas lágrimas foram amargas e por um longo tempo não consegui encontrar consolo. Um vazio terrível tomou conta de mim. Às vezes, ela se deparava com ele enquanto passeavam pelos jardins, mas o contato entre eles nunca foi restabelecido. Francisco José continuou tendo um caso com a atriz Katharina Schratt até a sua morte. E quando o imperador morreu, Ana ficou profundamente abalada. Ela tinha 57 anos à época. Registrou também em seu diário a profunda tristeza que sentiu naquele dia e que os pensamentos do imperador nunca a abandonaram. Era como se ele estivesse fundido com ela. Também ressaltou que Francisco José foi o único homem que ela amou de verdade e ainda que estivesse casado 2 vezes, tanto seu primeiro marido quanto o segundo a maltrataram e foram cruéis com ela. Ana faleceu em Viena em 23 de março de 1931, aos 71 anos de idade. Pouco antes de sua morte, ela entregou as suas memórias para sua filha Helena, que na época era esposa do compositor Alban Berg. E embora o diário de Ana não apresente detalhes específicos, muitos afirmam com certeza que o imperador era o pai de Helena. Os diários de Ana só foram publicados após a morte de Helena, que ocorreu em 1976. Anna Nacholski foi sepultada no cemitério de Rietzinger, que fica próximo ao Palácio de Schönbrunn.